Salve Maria, povo de Deus, uma excelente terça-feira, você e toda a sua família. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações, ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O evangelho desta terça-feira simplesmente espetacular, você vai se surpreender. Marcos capítulo 5, versículo de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que havia 12 anos que estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia então parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão, mestre, que te comprime e ainda pergunta quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ela estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que esta confusão e este choro? A menina não morreu, mas está dormindo." Começaram a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entrou no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho, me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Como eu disse, este evangelho de hoje é simplesmente espetacular, né? Vai falar de 2 milagres que Jesus realizou. Primeiro, Jesus estava lá pregando e de repente aproximou um oficial, né? O chefe, o Jairo, ele se chama Jairo, que queria apenas que Jesus curasse a sua filha de toda a enfermidade. Primeiro, ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo que não importa o seu diploma, não importa o quanto você sabe, diante de Jesus, ele é mais do que você, ele é mais do que cada um de nós. Então Jairo, naquele momento, reconhece a grandeza de Jesus ao se prostrar diante dele. Naquele momento ele não pensou no seu cargo como oficial, não pensou no povo, não. Ele queria a cura da filha dele. Então ele disse: "Senhor, vai em casa, pôr a mão sobre a minha filhinha, porque ela está doente." E Jesus então prontamente disse: "Vamos lá, eu vou com vocês." Uma multidão foi com Jesus, além do Jairo e os seus discípulos.
E no meio do caminho, uma mulher que grave essas 3 palavrinhas que eu vou te dizer agora, ó. Pensamento de fé, palavra de fé e atitude de fé. Essa mulher, ela teve esse pensamento de fé, ela pensou consigo: se ao menos eu tocar em Jesus. E ela então proclamou: eu vou tocar no Senhor. Ela teve essas palavras de fé. E por fim, o mais importante, ela teve a atitude de fé de realmente tocar em Jesus. Irmãos, aquela mulher havia 12 anos que sofria de uma hemorragia interna, gastou tudo com médicos e não obteve cura, não obteve resultado. Então ela ouviu que Jesus estava passando ali. Quando ela toca em Jesus e Jesus para a multidão e diz: alguém me tocou? Jesus não estava proclamando isso porque naquela época as mulheres impuras, os leprosos não podiam nem tocar nas pessoas, porque eles tinham medo dessa contaminação, né? Então por isso, a hora que Jesus parou a multidão e sentiu alguém tocar, não foi para dizer isso, ele foi porque ele sentiu que alguma força tinha saído dele. E aquela mulher trêmula então falou: fui eu, Senhor, eu que toquei, mas você não vai ficar sujo. Ele disse: mas quem disse que eu ficarei sujo? Parei aqui porque eu queria saber quem me tocou. A tua fé te tocou, a tua fé te curou, minha filha. Vai em paz, seja curada da tua doença. Então a mulher sentiu que imediatamente ela recebeu a cura. Ela ficou completamente curada. Então, quando terminou de falar, aproximou-se, chegou alguns soldados do chefe, de Jairo, dizendo para ele: tua filha acaba de morrer. Imagina a tristeza daquele homem, né? Então eles disseram: não incomoda Jesus não, porque não vai adiantar mais nada, sua filha já morreu. E Jesus, ouvindo, disse: cala-te, porque a menina apenas dorme. Então Jesus ordenou que toda a multidão ficasse para trás. Foi apenas Jesus, os seus discípulos e Jairo. Chegando lá na casa de Jairo, o povo estava lá já na porta, querendo já fazer o velório da menina. E Jesus então falou: por que esse choro todo? Essa menina ela não morreu, ela apenas dorme. E começaram então a zombar de Jesus, porque nunca tinha visto alguém com tanta autoridade assim como Jesus. Jesus então manda todos se calar, manda todo mundo embora e entra apenas na casa Jesus, os seus discípulos e os pais da menina. Irmãos, quando Jesus vê aquela menina na cama, Jesus então proclama: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te e anda. Aquela menina levantou e se pôs a falar e recebeu uma grande cura. Aquela família foi liberta, aquela família recebeu uma grande libertação. Jairo, aquele oficial, nunca mais foi o mesmo. Aquela família nunca mais foi a mesma. Aquele povo que duvidou nunca mais foi o mesmo. E Jesus operou esses 2 grandes milagres. Primeiro, na vida daquela mulher da hemorroíça, e segundo, na filha de Jairo. Irmãos, para a gente obter a cura na nossa vida, obter resultados mesmo na nossa vida, é preciso ter pensamento de fé, palavra de fé e atitude de fé, como essa mulher que não mediu esforço. Ela podia ter visto a multidão e falado: mas é tão difícil chegar no Senhor, tem muita gente na minha frente. Não, ela foi ousada, ela foi entrando no meio de todo mundo e tocou em Jesus. Jairo não quis saber dos seus diplomas, do cargo que ele tinha importante. Ele se prostra diante de Jesus. São 2 sinais que nós devemos ter, meu irmão, minha irmã. Se prostrar diante de Jesus, reconhecendo que Ele é mais de ti, Senhor, e menos de mim. Fazer com que essa mulher teve esses pensamentos, essa palavra de fé, essa atitude que é o mais importante. Teve uma atitude de fé para receber essa cura. É o que nós devemos ter, meu irmão, minha irmã. Uma atitude de fé, uma coragem de fé. Não podemos ficar estacionados no tempo. É preciso orar, é preciso buscar com toda a força, com todo o nosso coração esse Deus, para que Ele possa realizar um grande milagre nas nossas vidas. Assim como Jesus teve compaixão daquele povo na multiplicação dos pães, Jesus tem compaixão também daqueles que o buscam, daqueles que o adoram. Então, por isso, nesse dia, nessa terça-feira, não importa a situação que você esteja enfrentando, confie em Jesus. Ele pode todas as coisas na sua vida. Creia que o impossível vem das mãos
dele. Deus te abençoe, uma ótima terça-feira, que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para quem vós comece e para quem vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e não se esqueça de compartilhar, porque hoje o Evangelho está espetacular. Deus abençoe, paz e bem, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.